que tem se envolvido bastante, né, no debate sobre o PL 2338, mas também algo que nos interessa muito, interessa a todos, que é o plano do Ministério da Fazenda para data centers e que está diretamente relacionado ao tema da IA, principalmente naquilo que se refere ao investimento, né? E a abertura ou a ausência de entraves para o investimento e desenvolvimento da tecnologia no Brasil. Então, a gente combinou, e como é usual, como nós fazemos aqui, o Igor vai fazer uma breve apresentação e, em seguida, nós passamos por uma espécie de fire chat em que nós colocamos questões e ele responde num debate aberto. Quem quiser fazer também considerações para depois o Igor comentar, também está aberto. Alguns dos participantes já me mandaram questões pelo Whats, eu também tenho algumas. Então, eu vou, logo após eu faço uma questão, também depois passo uma, mas de alguém que prefira, quem preferir que eu faça a questão, pode me mandar também no Whats, mas eu abro também a palavra, eu acho interessante vocês mesmos tomarem a palavra e para discussão. Nós vamos gravar essa primeira parte, como é usual, e depois a parte de perguntas e respostas, para todos ficarem mais à vontade, sem peias, né? Nós não vamos gravar, vamos subir para o site somente o conteúdo da exposição inicial do Igor. Tudo bem? Então, vamos começar, Igor. Muito obrigado por ter aceitado o convite e estamos muito felizes aqui com essa possibilidade de interação e debate. Perfeito. Muito obrigado, Juliano. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu separei aqui alguns slides só para guiar um pouco a parte inicial da conversa e aí depois na conversa a gente pode aprofundar para os temas que forem mais de interesse de vocês, tá bom? Bom, para esse fórum aqui não é novidade nenhuma. A gente está vivendo uma transformação estrutural. Eu brinco que a gente está reescrevendo as regras do sistema operacional da sociedade. Então, a gente precisa estar, né, muito atento e preparado para lidar com a transformação numa velocidade nunca antes vista. E as implicações não são só, né, tipicamente no modelo produtivo, nos negócios, mas tem implicações, né, na defesa, nas ciências de forma mais ampla, na capacidade do Estado, enfim. É realmente uma transformação muito, muito estrutural. Esse avanço, esses impactos faz com que o planeta esteja se preparando para isso, né? Então aqui a gente olha um gráfico de investimento em inteligência artificial como percentual do PIB, e você percebe que ele sai aqui de em torno de 0,5% e chega a bater aí 2,5%. E o mais interessante é que esse gráfico está começando em 2024, né? Ou seja, essa loucura toda que a gente já está vendo hoje é ainda apenas o começo, né? A gente ainda tem aí uma ordem de magnitude para crescer. é, E aí é interessante também de perceber que nessa fase inicial de construção do arcabouço para tecnologia, 70% dos investimentos vão para processamento e infraestrutura, né? Foi assim na internet, foi assim com as ferrovias. E depois essa camada de aplicação vai ganhando mais relevância em relação a essa infraestrutura construída. Então, é realmente um momento de criar as capacidades básicas para depois você conseguir transformar isso em resultado, né?
E aí tem aquele número impressionante que saiu semana passada, né, de 392 bilhões de dólares investidos só pelas 7 maiores empresas de tecnologias dos Estados Unidos em infra de IA esse ano. Você faz uma conta rápida, isso dá para comprar uma Petrobras, duas Vales, três Itaús e ainda sobra 280 bilhões de reais de troco. É realmente um nível de investimento sem precedentes, né? E isso, obviamente, se traduz em uma demanda por energia de uma maneira que a gente nunca viu antes, né? Então, aqui a gente está olhando o consumo de energia em data centers ao longo do tempo, essa é a curva de baixo. A gente passa quase uma década inteira consumindo em torno de 200 terawatts-hora, mesmo com toda a digitalização da economia, porque basicamente você tinha um ganho de eficiência enorme que compensava o aumento de demanda. E ali, a partir mais ou menos da pandemia, essa curva começa a descolar. E para um setor que já é significante do ponto de vista de energia, você sai de 200 para 1 tera em um período de menos de 15 anos, né? Em torno de 10 anos, é muito significativo. Você multiplicar por 5 a demanda consumida por um setor. E isso aqui é praticamente todo antes de IA, né? Se vocês perceberem aqui, o IA é só a partezinha achuriada, então é muito mais um efeito da digitalização da economia, realmente. Então, e o mundo não aguenta, né, dar conta disso daqui, o mundo não está preparado para isso, e o planeta não aguenta fazer isso com energia suja, né? Então, isso que também traz um desafio, mas uma oportunidade para os países que têm uma capacidade de geração de energia. Por isso que muita gente já fala que a grande corrida, na verdade, é uma corrida por energia e não uma corrida necessariamente por processamento, por IA per se, né? E aí, quando a gente dá um duplo clique nesses data centers, aqui é super interessante também de todo mundo ter na cabeça. Esse é um mercado que acabou ficando muito concentrado, poucas indústrias de infraestrutura no mundo é, foram tão concentradas, né? Esse movimento começou nos Estados Unidos e as americanas ainda estão muito na frente. Se você soma aqui as quatro principais americanas, você chega em quase 70% do mercado global. As chinesas crescendo rápido, mas vindo ainda com muita distância. Então, se você compara isso com, por exemplo, o telecom, né, que foi o último boom que a gente viu na época da internet, uma indústria completamente fragmentada pelo mundo, e aqui a gente tem realmente gigantes que estão entrando nesse setor, e justamente essa concentração e essa necessidade, né, esse ganho de escala pela tecnologia, permitindo que essas empresas virem verdadeiras máquinas de gerar riqueza, né? Então, você tem aqui, por exemplo, os resultados da AWS, você sai de 26% de margem de lucro operacional para 37%. Isso aqui realmente quase só que empresa de petróleo, com poço amortizado, que consegue ter esse nível de resultado operacional, né? E o Brasil tem potencial para ser um ator estratégico nesse mercado, né? Esse mercado de infraestrutura de nuvem que, né, explode pelo mundo. A gente tem vantagens comparativas muito relevantes, né? O mais óbvio, todo mundo sabe, energia, matriz, etc. Neutralidade geopolítica, acho que está um pouco, talvez aqui tem que colocar uma interrogação no curto prazo, mas a gente tem talento técnico. É engraçado, a gente sempre reclama de educação, sempre reclama da capacidade técnica do Brasil, mas o que eu estou vendo na prática é que a gente está formando muito mais talento do que a gente consegue reter no Brasil, está exportando esses talentos, as pessoas estão indo embora. E quando eu converso com os laboratórios líderes de IA no planeta, as empresas de tecnologia,
tem brasileiro no nível 2, no nível 3, no nível 4, em todas elas. Então, a gente não tem uma falta de talento para fazer isso daqui. Eu também fiquei muito impressionado com o nível de sofisticação da indústria de data center no Brasil, não das nuvens, né, mas da camada anterior, das pessoas que compram o terreno, constroem o prédio, fazem engenharia. Para você ter ideia, é uma das maiores empresas de desenho do projeto de engenharia, que é super complicado, dos data centers, né? Totalmente personalizado, com energia, resfriamento, prevenção de incêndio. É uma empresa de engenharia que tem sede na Holanda, mas a maior parte do time está no Brasil. E hoje, com o freio de mão puxado que a gente está na indústria no Brasil, o pessoal está fazendo um projeto de data center para a Europa e para os Estados Unidos do Brasil. Só para dar uma ilustrada nisso daqui. E acho que tem empreendedores também muito corajosos nessa indústria no Brasil, que estão comprando risco, compra o terreno, faz a fazenda de energia ou assegura o contrato, tira todas as licenças e consegue depois oferecer uma coisa que tem um valor infinito nesse momento de uma corrida global, que é tempo. Então, enquanto a Virgínia tem 7 anos de fila para você ligar um data center, as grandes empresas de data center do Brasil estão indo conversar com os hyperscalers chineses e americanos, oferecendo um tempo do contrato ao token em 9 meses. Isso é uma coisa sem precedente, né? E eu gosto de pensar também que, se você olha para negócios de infraestrutura, tipicamente são providos do mundo em desenvolvimento para o mundo rico, porque a gente tem vantagem de custo, geralmente, para isso. E aqui está invertido, né? E eu acho que existe espaço para novos entrantes nesse mercado, que venham com a cabeça de custo, que venham com a cabeça de eficiência, poderem eventualmente entrar nesse jogo, né? E aí é interessante, e quem falou isso daqui foi o Jensen, da NVIDIA, né? Que a inteligência artificial funciona um pouco como uma bandeira amarela na corrida de Fórmula 1, que junta todos os carros, né? Porque para essas novas fábricas de inteligência artificial, você tem uma camada padronizada de software, que todo mundo tem acesso, e as empresas não têm 20 anos desenvolvendo tecnologia em cima daquilo. Então, é o pedaço, é a pilha de software das organizações que está mais separadas, né, do resto do stack. Então, que, portanto, é mais móvel, você pode jogar de um lugar para o outro, etc. É, então, tem uma oportunidade aqui para se entrar nesse jogo, né? Eu tenho tentado provocar os empreendedores brasileiros, da nova geração, velha geração, empresa grande, pequena, os grandes consumidores de tecnologia no Brasil, para olhar para esse mercado com um olhar atento, porque eu acho que pode ser um pouco assustador e pensar em competir com essas empresas, mas eu acho que a gente tem sim a oportunidade de fazer isso junto, né? E, enfim, parcerias, etc. É, mas essas boas notícias meio que acabam por aqui. Eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo. Quando a gente olha o mercado digital, de infra digital no Brasil, hoje mais ou menos 60% de todo serviço de infra digital no Brasil roda fora do país, notadamente em um estado de um país, né, na Virgínia. Isso tem impactos não só, obviamente, na velocidade, na performance, mas a gente tem impactos muito grandes no risco, né, de continuidade operacional. E aí eu trago 3 exemplos aqui. A gente tem 16 cabos que ligam o Brasil aos Estados Unidos, né, e 2 ou 3 cabos desses que se partam, a gente teria um problema sério de apagão no país, né, por um acidente operacional. Um outro exemplo, para que todo mundo aqui lembra bem, imagina se os Estados Unidos vive um
uma crise energética como vivemos no Brasil, né, no final da década de 90, e as empresas são obrigadas a racionar 20% across the board, todo mundo, como a gente foi aqui. Isso é uma situação complexa, que essas empresas vão ter que fazer escolhas difíceis de definir qual é a carga que ela tem que priorizar. E eu acho que não é muito difícil de imaginar que, né, as cargas que não são daquele mercado, naturalmente, se fosse no Brasil, a gente ia fazer a mesma coisa, serão despriorizadas, né? Então, tem um risco operacional aqui não banal, e sem falar nos riscos geopolíticos que a gente está vendo, que o playbook com o qual todos crescemos já não se aplica mais, a gente está numa regra do mais forte, da selva, então é complexo, né, você ter esse tipo de situação. Além disso, as empresas brasileiras, grande, pequena, com margem alta, com margem baixa, de alta tecnologia ou onde tecnologia não é o core business, já enfrentam dificuldades de acesso a esses clusters de treinamento para IA, né? Tem empresas que tinham um contrato de 10 milhões de dólares com uma das grandes nuvens anual e de repente recebeu a notícia que ia ter que parar de treinar o modelo dela porque o exército americano teve necessidade e ele ficou 4 meses sem poder fazer nada, com todo o time parado e não tinha como rodar, né? Então é muito preocupante esse choke point hoje da indústria está realmente na capacidade de processamento, né? Sem falar obviamente no déficit comercial, que isso é uma boca de jacaré, que abre quase 30% ao ano o tamanho desse déficit na balança de serviços é, digitais aqui. E a outra coisa que é muito assustador é que o Brasil é o lugar mais caro do planeta para se processar dados. Quando eu vi esse gráfico aqui, eu custei acreditar. Mas aí eu entrei pessoalmente no site de todos os grandes, todos não, tem um deles que a tabela de preço é a mesma em todas as regiões, mas aí a lista de desconto na prática é um pouco diferente, mas enfim, pelo menos tem uma política de preço único, mas assim, para todos que têm preço variável por região, que vocês sabem que hoje você pode, né, escolher se o seu processo pode rodar em Seul, no Canadá, em Ohio ou em Hong Kong, com uma mudança de um clique, você joga, né, de um para outro. E essa é a tabela de preço, quer dizer, de US$ 70, né, para 110, 62% é um negócio absolutamente gigantesco que torna uma desvantagem competitiva para todo o ecossistema digital brasileiro, né? E o grande ofensor disso daqui é a tributação sobre o principal ativo desses centros de dados, que são os servidores, né? Então, a carga tributária cheia, digamos assim, nominal, é de 64% aqui para um servidor típico, né? E aí, dependendo do que você consegue, a recuperação de PIS/COFINS, ex-tarifário, isso cai, mas ainda é um nível muito alto. O problema é que a gente tem uma infinidade de regimes especiais e exceções e oportunidades de otimização que, acho que a maioria aqui é advogado, né, Juliano? É, é um eclético, né? Ah, Mas acho é que a eclético. maioria, sim, é advogado. Para os advogados isso é muito bom, tá? Porque daí são milhares de projetos que vocês podem vender de otimização tributária para essa turma. Mas é uma desvantagem estrutural do país, né? Então eu conversei com muita gente que queria entrar no Brasil nesse setor, mas que quando a primeira coisa que a pessoa via era essa alíquota nominal, ela já assustava. Daí a empresa de data center que estava tentando atrair a nuvem falou: não, mas você contrata o escritório e ele consegue. Cara, mas a primeira coisa que eu vou fazer já é. Então, assim, é um problema. E, além disso, a decisão natural para as empresas, seria isso que eu faria se eu estivesse tocando uma empresa dessa, quando eu tenho uma série de
possibilidades de otimização tributárias que são inseguras e que podem cair a qualquer momento, como São Paulo derrubou agora o regime que tinha de ICMS para esse setor e depois voltou, e depois, enfim, num business de infraestrutura, onde eu faço um contrato de 5 anos com o meu cliente, eu não posso dar o preço assumindo que eu vou conseguir manter aquela isenção, aquele benefício tributário que eu consegui. Então, na prática, eu tenho que precificar com o preço cheio, ou pelo menos precificar o risco de perder o benefício, porque entre o dia que eu vendo e o dia que eu entrego o serviço, né, no prazo, eu vou ter que renovar o meu parque e eu não sei se quando eu for renovar eu vou conseguir aquela condição novamente. Então, na prática, o Brasil fica com o pior dos dois mundos. A gente nem coleta esse imposto todo e nem essa desoneração vira preço na indústria competitiva, né, que é esse gráfico aqui da esquerda. A boa notícia é que uma das primeiras grandes prioridades do ministro Haddad, junto com o presidente Lula e com esse parlamento, a gente aprovou uma reforma tributária muito transformadora, né, que vai desonerar completamente o investimento em ativo fixo. E aqui foi eu não sou, eu sou engenheiro eletricista e venho da área de tecnologia, não entendo nada de imposto, mas quando a gente foi olhar para isso daqui, para desenhar como é que seria essa solução para o Redata, quando foi a minha surpresa, quando eu descobri que eu não precisava fazer nada, se sentasse e esperasse o tempo passar, a reforma estruturante que foi aprovada no país já resolveria o problema. Mas, obviamente, a gente não pode se dar ao luxo de esperar até 2033 para que isso esteja resolvido. A gente precisa acelerar muito esse processo, né? Então, o que que a gente faz nesse cenário, né? E tem outra coisa também, né? Acabou que a reforma tributária, que é, de forma geral, ultra positiva, criou um efeito negativo em particular nesse setor, que é, enquanto o mundo todo pisa no acelerador para construir essas capacidades de infraestrutura para inteligência artificial, você tem o Brasil com freio de mão puxado, porque a empresa que construir um data center em 2026, ela vai ter uma desvantagem estrutural de custo que vai perdurar durante uma década, versus quem construir em 2027, por exemplo. Então, a gente tem uma situação que a gente precisa resolver. A solução para isso foi antecipar os efeitos da reforma, né, em troca de contrapartidas estruturantes. De um lado, a gente desonera o CAPEX de TI, em troca de sustentabilidade, investimento em pesquisa e desenvolvimento e, principalmente, a oferta de uma parte significativa dessa capacidade no mercado doméstico. A gente, junto com isso, está pensando, né, também em como trazer novos players para esse setor, um plano de resiliência digital que traga autonomia para o país na sua capacidade de operar e outras iniciativas de fomento à cadeia digital. Aqui é importante, não sei porque o Ministério da Fazenda acabou ficando muito como pai dessa criança, mas isso aqui foi um filho gestado de uma gravidez coletiva aqui. Foram muitos ministérios que participaram. Quem provocou inicialmente essa discussão foi o MDIC, a Casa Civil coordenou isso aqui tudo, com todo mundo participando. Então, foi um projeto muito que foi amadurecendo no tempo apropriado ali dentro do governo, né? E e aí eu acho que uma outra coisa que a gente está pensando aqui, já até provocado pelo próprio deputado Guinaldo e o parlamento, que querem garantir o marco regulatório da IA no Brasil não seja só focado em direitos, mas também seja focado em fomento, né? A gente está levantando uma série de iniciativas, dado que os investimentos de IA no mundo todo são feitos por empresas, né? Muito pouco investimento do governo per se, porque os números são muito grandes e o mundo todo está com desafios fiscais. A gente acredita que o melhor papel do governo aqui é você destravar, né, ativos que são muito valiosos para o setor privado, porém que não necessariamente custam muito e que só o poder público pode fazer, né, com as infraestruturas públicas digitais, sejam bases de dados estruturadas e abertas, seja
plataformas de autenticação, de usuário, enfim, de registro. Eu acho que aqui o Open Finance e o Pix são dois exemplos de grande sucesso de infraestrutura pública digital. A gente quer trazer mais disso e que, inclusive, quem tiver sugestões, ideias, esse é o momento de trazê-las, porque a gente está articulando isso para levar uma proposta para o relator. Não precisa nem falar da parte de sustentabilidade, que para o Brasil não é barreira, né? Aqui é estratégia. Então, a gente apertou bastante a mão aqui no que vai ser exigido para esses data centers se colocarem no Brasil. E a boa notícia é que a indústria reagiu muito bem. Eu brinco que eu estou experimentando fazer política pública de um jeito diferente aqui em Brasília, como se fosse uma startup, onde a política pública é o nosso produto, o cidadão e as empresas são os stakeholders, então a gente vai iterando ao longo do caminho aqui. Então, tudo que a gente foi desenhando foi muito co-construído com o setor produtivo, com a sociedade civil, e ao testar essa parte daqui, as reações foram muito bacanas, inclusive coisas que a gente estava até mais flexível, a turma mesmo falou, não, pode apertar, porque para o Brasil é obrigação nascer certo nisso daqui, vai ser vantagem competitiva lá na frente, né? Eu vou passar essa parte aqui, porque já passou um pouco mais do tempo, e aqui é o último slide. Esse aqui foram os 8 pontos, né, sobre o 2338, além toda a parte do Redata e a parte de nuvem que deve ser incorporado aqui nesse pedaço de fomento. A gente conversando com vários de vocês, né, a gente está tentando trazer soluções para essas sete questões, né? Principalmente a história de regular o uso versus a tecnologia, como é que a gente se adequa para essa nova realidade onde o open source não é a exceção, mas é a regra. O modelo mais usado no Brasil hoje é o Queen, por incrível que pareça, pouca gente sabe disso, mas é onde a indústria está usando. Tem aquele capítulo novo de IA generativa e de IA de propósito geral que a gente acha que pode ser muito melhorado, que ele traz algumas confusões ali. Precisamos resolver a cadeia de responsabilidade. A gente não vai resolver deepfakes no PLDA, mas ele tem que pelo menos trazer a parte estruturante, né, na criação e marcação para que depois na distribuição, quando você for regular a plataforma, você possa rotular essas imagens, etc. Tem o nosso principal nó, que é direito autoral, que estamos quebrando a cabeça aqui, conversando com todo mundo para tentar achar maneiras inteligentes e tech-enabled para viabilizar isso daqui. Uso no poder público toda, e aí a gente passou um dia inteiro lá sobre a liderança da Cristina na CNI, discutindo essa questão da governança e da lista de alto risco, do que entra, o que sai, como é que fica, como é que não fica. Fiquei muito feliz de ouvir a minha amiga Laura explicando que a intenção original ali, do jeito que está no artigo 14, é que nada é de alto risco até que alguém diga que é, então a gente precisa deixar isso claro na lei, né, por exemplo. E tem o desafio absolutamente não trivial de como é que a gente cria a estrutura estatal coordenada com o setor privado e as regulatórias para organizar e colocar isso tudo de pé. Então, esses são os grandes temas, e aí a gente pode entrar na discussão sobre pontos específicos aqui, mas a gente está tentando trazer soluções e desenhos para cada um deles e levar uma proposta para o parlamento que já esteja alinhado com o governo, e a gente está fazendo, o direcionamento foi muito claro, de que tem que ser um texto balanceado, usando o arcabouço ali, o esqueleto, né, do Senado, mas fazendo mudanças que não são estruturais no texto, do ponto de vista de grandes mudanças na lógica, mas que são estruturantes na forma que esse texto é aplicado, né? E aí, para terminar, a gente sempre fala que tem 3 ingredientes necessários para desenvolver a inteligência artificial: talento, dados e computação, né? Talento, como eu falei, a gente já tem. Dados, se a gente dá uma organizada nos dados brasileiros, com essas infraestruturas públicas digitais e tal, acho que a gente pode criar um paraíso aqui no país para desenvolvimento de tecnologias.
E capacidade computacional a gente espera estar resolvendo com o Redata. Se a gente junta isso tudo com uma base bem sólida de proteção de direitos, equilibrada com fomento, a gente acha que o Brasil pode navegar essa onda e mudar de patamar, né, no cenário global, trazendo ganho para todo mundo. Então, é isso. Super obrigado e fico aqui à disposição para a gente conversar.